Porque a palavra de Deus é tão recheada, ela é tão completa de bênçãos, que quando você começa a se alimentar disso, tua fé aumenta, tua autoestima aumenta, os teus pensamentos vão ao alto, certo? Porque a palavra de Deus tem um impacto. Para você que não me conhece, você que está aqui chegando agora, eu me chamo Leonardo Souza. Eu não estou aqui para falar sobre religião. Eu não estou aqui para falar sobre placa de igreja. Eu estou aqui para falar de um amor tremendo que me tirou, né, da pior fase da minha vida. E quando eu digo a pior fase, não entenda você que eu estava no meu ponto de vista ruim. Não é isso. Mas Deus me tirou de um lamaçal. Deus me tirou da sujeira, da bagunça. E tem consertado os meus dias. E tem uma palavra de Deus para a tua vida, neste exato momento. Eu quero orar por você antes de começar esse momento de intimidade com Deus. Por que que nós oramos? Porque não dá para avançar em fé, romper em fé sem orar. Não dá para ter o manifestar de Deus se nós não clamarmos. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa fé também depende da nossa parte. O possível é com nós. O impossível é com o nosso Senhor. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo. Obrigado, Pai, pelo sustento, pela provisão, obrigado pelo acordar e até o deitar. Obrigado por todos os momentos, porque sabemos que tu és Deus em todos os tempos. Senhor, clamamos a ti, se manifeste em nosso meio, se manifeste em nosso dia, se manifeste em nosso momento, esteja conosco neste ambiente. Faça sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Derrama o maná do céu. Dá o pão nosso de cada dia. E que não nos falte nada, Pai. Principalmente a tua santa presença. Encha-nos do teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Então é o seguinte, olha só, a primeira palavra que tem para você está lá no livro de Salmos, né? A gente sempre começa com já com uma parte ali mais emocional, já com uma parte ali mais sentimental, e nada melhor do que tratar aquilo que dá certo, né? Não é achismo, não é o que eu penso, é aquilo que está escrito para a tua vida, porque o que está aqui é um testamento para você. Anota aí para você depois meditar, Salmo de número 48, verso 14, diz o seguinte: porque este Deus é o nosso Deus, para sempre e sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Então você precisa primeiro entender uma coisa muito importante, tá? Aqui no final desse versículo diz o seguinte, né? Para você que quer anotar, Salmo 48, 14. No final desse versículo diz o seguinte: ele será o nosso guia até a morte. Em algumas versões, né? Em outras versões bíblicas, diz que é além da morte, ou até mesmo eternamente, né? Deus, ele será nosso guia eternamente. Eu quero trazer uma palavra para ti neste momento. Claro que não é sobre o Léo, né? É sobre Deus, é o poder dele sobre a sua vida. Deus não te abandona. Ainda que o ser humano te abandone, Deus não te abandona. Ainda que as circunstâncias ao seu redor, ou até mesmo internamente, cheguem a te consumir, as pessoas te abandonar, né? Não só as pessoas, às vezes você pode perder até um bem material, né? Por conta de algumas situações, mas Deus continua contigo. Deus é o mesmo Deus de ontem, Deus é o mesmo Deus de hoje, Deus é o mesmo Deus de amanhã. E o que eu tô falando para você aqui é sobre uma promessa que ele tem para você. Aqui não tá falando assim, ó, porque Deus é o nosso Deus para sempre e sempre, porque ele será nosso guia das pessoas que têm cabelo, das pessoas que não têm cabelo, das pessoas que vão na igreja ao domingo, dos que vão na igreja à quarta-feira. Não. Não. Você precisa entender aquilo que é chamado de testamento. É uma herança que Deus destinou a você. A presença dele, a companhia dele. Amém? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, ó, um beijão no seu coração, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se esquece de se inscrever, de curtir e compartilhar, né, com uma pessoa que você ama, para que essa pessoa também seja abençoada e impactada com este vídeo, ok? Então, saiba que Deus é contigo.
Deus é o Deus que Ele será o nosso guia. Se Ele é o teu guia, quem guia dá direção, quem guia protege, quem guia cuida, e quem guia leva ao destino final para que você contemple. É a mesma coisa que um GPS faz. Talvez você não tenha observado tanto a sua vida ainda. Talvez você não tenha observado tantas coisas, mas deixa eu falar para você, Deus vai te guiar. É porque nós somos merecedores? Não, não. Se fosse por isso, eu seria o pior dessa terra. Não somos merecedores, mas é o amor de Deus. É porque Ele é o nosso Deus, Ele nos criou. É possível que o Criador, né, de algo abandone? Por exemplo, uma fábrica, ela pega e fabrica um determinado veículo e de repente essa fábrica não faz nenhum atendimento mais para esse veículo. Ainda assim que seja possível isso acontecer, a fábrica pode falir, mas eu não quero entrar nesses pormenores, nesses detalhes. O que acontece é que Deus continua contigo. Deus continua. Se você tem dinheiro ou não, Deus não vira as costas para você. Se você tem bem material ou não, Deus não vira as costas para você. Se você comete erros ou não, Deus não vira as costas para você. Ele continua te guiando, porque quem guia tem direção. Deus tem direção para a tua vida. Eu não sei qual é o teu cenário e também isso não entra nesse mérito. Essa questão com Deus, ela não é sobre meritocracia, não é sobre ter meta, não é sobre performance, é porque Ele te guiará, Ele tem uma promessa contigo, é exatamente isso, amém? Então, se Deus protege, saiba que Deus sustenta e também Deus te guiará, amém? Então, vamos para o conselho do momento, do dia, né? Que está lá em Provérbios 27, Provérbios de número 27, versículo de número 5, que diz o seguinte: melhor é a repreensão aberta do que o amor secreto, tá? Então vamos já até tratar de um assunto bem delicado agora. E eu quero que você receba isso de coração aberto. Provérbios 27:5 diz: melhor é a repreensão aberta do que o amor secreto. Olha só, uma correção sincera, ela é muito valiosa. Mas vale uma correção sincera do que um carinho falso, do que uma omissão, do que o silêncio. Então é necessário que nós entendamos todo o nosso cenário, aquilo que nos cerca, para que nós possamos agir de uma forma certa. Isso não quer dizer que você não vai errar. Isso não quer dizer que você não vai falhar. Porque é provável que você falhe, é provável que você erre sim. Só que agora você recebeu uma palavra. Só que agora você recebeu um direcionamento de Deus. Né? Não é mesmo, Altemir? Você que está aqui, meu irmão. Quando Deus libera essa semente, essa palavra é uma semente. Ele está procurando a terra do seu coração para ver se ele pode plantar essa semente, porque através dessa semente vão dar frutos. Então, é muito melhor uma correção sincera. Eu não estou falando uma correção para te destruir, uma correção com tremenda arrogância, com uma tremenda barbárie. Não, não estou falando disso. Eu estou falando com aquela da pessoa que te ama, daquela pessoa que te cerca, a ponto de te corrigir. Mas por amor à sua vida, por querer o seu bem. Nem sempre nós acertamos. Nem sempre, infelizmente, né? Quem dera nós pudéssemos acertar em todo o tempo. Nós termos ali uma amizade e essa amizade ser 100% perfeito. Nós comprarmos um veículo, esse veículo não dá problema, sempre dá certo, faz a revisão, tá tudo certo, ok? Não seria muito melhor? Não seria muito mais fácil, né? Nós precisamos entender que a correção sincera vai fazer nós crescermos. Você quer crescer na vida? Se você não orar, sinto muito. Você pode até conquistar coisas nessa terra, mas você não é próximo de Deus. Se você não orar, se você não se entregar a um relacionamento sincero com Deus, Deus vai continuar te abençoando, tá? Ah, Léo, nem acredita em Deus. Deus vai continuar te dando o sol, Deus vai continuar te dando a chuva, Deus vai continuar te dando a sombra, Deus vai continuar te sustentando, porque Deus não precisa da tua fidelidade. Ele é fiel. E assim no mais Ele fará, entende? Então, nós precisamos aprender a falar aquilo que precisa ser dito, ainda que doa.
Evitar conflito não é a melhor saída. Conflitos são necessários para que nós possamos crescer, ok? Talvez falta você entrar em um determinado conflito, né? Um conflito que vai te fazer crescer. Eu não estou falando para você entrar em conflito que vai te destruir, conflito que vai acabar com a sua vida, não. Às vezes você está precisando entrar num conflito contra a balança, contra a sua alimentação, contra os seus pensamentos, né? Nós estamos vivendo aí em tempos onde as pessoas estão, como é que eu posso dizer, ansiosas, né? As pessoas estão com esse nível de ansiedade maior, uma possível depressão. É complicado. Ó, o garoto Iá tá aqui com a gente. E é muito interessante que nós entendamos que nem toda crítica ela é inimiga. Assim como também nem todo elogio é amizade. Tem gente batendo nas suas costas e esse elogio pode te derrubar. Esse elogio pode acabar com você, inclusive. E não é isso que a palavra de Deus tem para você. A palavra de Deus tem para você correção para te direcionar. A palavra de Deus tem um entendimento, um ensinamento para fazer você crescer. Lembra da época da escola, né? Não sei se todos tiveram a oportunidade de estudar e até mesmo concluir o ensino completo ali da grade escolar. Mas para você passar para a segunda série, né? Você está na primeira, você passa para a segunda, você tem que ir bem, você tem que estudar, você tem que evoluir. E na vida é a mesma coisa, nós não podemos parar. Amém? Então fica com essa palavra de direcionamento e vamos para a nossa série de Gideão. Hoje eu deixei de lado o tablet e trouxe aqui a Bíblia para poder trazer para vocês as partituras oficiais também, tá bom? Então vamos lá para Juízes, que é onde está a nossa série de Gideão. Gente, que série abençoada. Quem que deu essa ideia da série de Gideão? Eu lembro que tem uns 3, 4 comentários sobre Gideão. Deus abençoe grandemente a vocês que fizeram isso. No dia que eu puder, eu faço um pix de R$1.000 quando vocês derem o nome de uma série. Quando eu puder. Daqui a pouco vai ter série o dia inteiro, né? Amém? Então vamos lá. Juízes capítulo de número 8. Cadê o capítulo 8, Jesus? Juízes de número capítulo 8. Gente do céu, cadê o capítulo 8? Por isso que eu gosto de usar a digital. Para ler aqui no ao vivo. Juízes capítulo 8 diz o seguinte, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, tá? E por que eu te falo a fonte? É para você ir lá pesquisar. Eu não quero te enganar, não estou aqui para te enganar, eu tenho um compromisso com a sua vida. Eu tenho um compromisso com a sua fé e o principal de todos, eu tenho um compromisso sério com a sua relação com Deus. Amém? Então vamos lá. Juízes capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 1 ao 3 e na sequência abordaremos aqui aquilo que nós meditarmos. E os homens de Efraim lhe disseram, né? Ou seja, o povo de Efraim foi se encontrar com Gideão. Gente, olha o que vai acontecer agora. Os homens de Efraim lhe disseram, ô Gideão, por que não nos serviste dessa forma, ao não nos chamares quando fostes lutar contra os midianitas? Pô, ô Gideão, você foi lutar contra os midianitas e não nos chamou, não nos serviu para esse momento? Nós não temos valor e importância? Você vai entender. E eles o repreenderam agressivamente. Eles partiram para cima de Gideão tirando satisfação, né? Eu vou traduzir aqui e falar, ô Gideão, na boa, você tá maluco? Você vai contra os midianitas e você não nos chama? Nós não fazemos parte desse time? Nós não fazemos parte disso aqui? Você é melhor do que nós? Eles começaram a enlouquecer para cima de Gideão. A situação de Gideão aqui, a batata ficou quente. E aí, Gideão falou, respondendo a eles, tá? No versículo 2. E ele lhe disse, o que fiz eu agora em comparação convosco? Não é a colheita das uvas de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. E o que fui capaz de fazer em comparação convosco?
Então a sua ira se aplacou diante dele quando ele disse isto. Vou explicar o que aconteceu. Efraim, os homens de Efraim, né, daquela região lá, vieram para cima de Gideão. E aí, Gideão, qual que é a sua? Né? Foram questionar Gideão. Você não convida a gente? Você desmerece a gente? Você é o bonzão agora. Você é o Deus encarnado agora. Qual que é a sua, Gideão? Você é o melhor agora? Você não precisa mais da gente. Nós não temos valor nenhum, né? Nós estamos aqui, nós estamos também fazendo, estamos batalhando, estamos lutando, mas não temos valor para você, né, Gideão? Nós somos aqui esquecidos, deixados de lado. Gente, uma coisa muito interessante que é perceptível é que esses homens de Efraim eram pessoas orgulhosas. E você vai deparar com pessoas orgulhosas durante o percurso da vida. Pessoas que querem o reconhecimento, pessoas que querem o pertencimento, pessoas que querem a glória para si. É normal, tá? Isso é muito normal nos dias atuais. Isso foi muito normal também nos dias passados. Isso acontece bastante, principalmente em local de trabalho. Você está no trabalho, existe um conflito muito grande, né, de equipe. Quando um tem uma ideia, o outro executa, aí quem executou recebe os aplausos, e aí quem não executou, mas deu a ideia, quer a glória para si. É uma confusão, né, geral. E exatamente isso mesmo, Maria Madalena. Infelizmente, né, tem pessoas que se auto-intitulam, e aí isso complica demais ainda. Então, o pessoal de Efraim foi debater com o Gideão. Falou, Gideão, e aí? Poxa, nós não somos mais importantes então? Nós não temos valor? Só que Gideão foi sábio. Gideão percebeu ali o comportamento emocional daqueles homens. No livro de Provérbios diz que a palavra mansa acalma qualquer furor. O que Gideão fez explicando aqui quando ele fala da questão da colheita das uvas e por aí vai, né? Gideão pega e fala assim, não, que isso? Não, jamais. Vocês são importantes. Lembra daquilo lá que vocês fizeram lá? Isso tem muito valor. Gideão não confrontou esses homens de Efraim. Gideão pegou e abençoou ali com palavras aquilo que eles fizeram. Porque pessoas que têm um coração resolvido, elas não precisam da glória para si. Isso em qualquer lugar, na família, ambiente de trabalho, na igreja, né? E o que mais acontece dentro de igreja também é isso, assim como acontece no trabalho. Muita gente trabalhando querendo a glória para si. E são essas pessoas que caem. Isso é um fato. Então eu não preciso ter o mérito da minha ideia, tá tudo bem. Porque a minha ideia mesmo, ela é assinada por Deus. Aquilo que eu fiz é assinado por Deus e reconhecido por Ele. Nunca precisei de reconhecimento humano para nada. Nunca precisarei de reconhecimento humano para absolutamente nada. Eu não faço para os homens, eu faço para Deus. É isso que eu faço. Então, esse povo é um povo rancoroso, esse povo de Efraim. É um povo orgulhoso, é um povo, né, como eu disse, rancoroso. É um povo que fica nutrindo ódio dentro de si. É um povo que quer atenção. Gente, cuidado com pessoas que querem atenção. Pessoas que ficam fazendo carinha de coitado, carinha de coitada. Pessoas que querem a glória para si, elas querem aplauso e palco para tudo. Cuidado com essas pessoas. Eu sei que é um assunto muito polêmico, mas é necessário que se fale, porque eu não posso ser omisso, né? Foi o que a palavra falou em Provérbios. Mas não há tempo para vitimismo. E aqui eu não estou dando abertura para um debate onde nós falamos do que é o vitimismo.
Só que você precisa compreender e partir. Poxa, mas a situação no Brasil tá assim, assim, assim. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Então, nós precisamos ter posicionamento para não nos tornarmos pessoas igual esse povo de Efraim, que estava com orgulho ferido. Eles não receberam aplausos exclusivos. E isso afetou o emocional deles. Isso complicou para aquela situação. E infelizmente isso acontece nos dias atuais e vai continuar acontecendo, independente do que aquilo que eu acho ou não. Ou seja, eles acabaram de vencer, né? Você que acompanhou os capítulos anteriores, eles acabaram de vencer uma batalha. Eles acabaram de ter uma vitória. E eu vou te dizer uma coisa: após uma vitória, surgem novos conflitos. Isso você precisa entender. E o que mais me chama a atenção é que agora o conflito não era externo, porque até então outros povos se reuniram para detonar e destruir o povo de Israel, ok? E aí nós sabemos que o desenrolar da história aconteceu e o povo de Israel teve vitória. Só que, infelizmente, pessoas de dentro se levantam contra aqueles que vencem. Vamos começar por Gênesis? Quem matou Abel? Caim. Caim teve ciúmes da relação do irmão dele com Deus. Ele vai e mata. Então, Abel tinha ali uma vitória sobre ter tido intimidade com Deus. É vitorioso para nós termos intimidade com Deus. Quando você começa a ter intimidade com Deus, vão te chamar de religioso, vão te colocar um monte de adjetivo. Você vai ter que engolir a seco muita coisa. Engolir a seco não é ficar calado, tá? Engolir a seco é você saber agir como Gideão fez. Gideão se posicionou diante daquilo e falou: imagina, vocês são pessoas vitoriosas. Vocês são pessoas assim incríveis. Lembra dos resultados que vocês também tiveram? Aquilo ali foi extremamente importante. Ele acalmou o ego. Porque tem pessoa que o ego dela é tão forte e tão inflado que você falando aquilo que é necessário, você vence mais uma guerra. E nós temos que tomar cuidado porque o ego ele pode destruir conquistas. O povo de Efraim poderia ali receber um outro tipo de homenagem pelos seus feitos, mas eles quiseram brigar por uma fatia do bolo. É povo de dentro, não estou falando de fora. O de fora queria matar, né? Que foram os midianitas e os outros rivais que se uniram contra o povo de Israel. Então, nós precisamos compreender isso. E uma coisa muito interessante que Gideão fez não foi confrontar. Gideão, ele resolve com sabedoria. Gideão, ele respira, pensa, analisa, entende quem é a pessoa, porque é a pessoa de dentro, não é a pessoa de fora. O que Gideão faz? Ele cuida de quem está dentro. Gideão, pensa, gente, 300 pessoas venceram milhões. Você imagina onde deveria estar o ego dessa pessoa? Tem pessoa que recebe um aumento de salário e já acha que é o Elon Musk, já acha que é o presidente dos Estados Unidos. É ou não é verdade? Tem pessoas snob ou não tem? Você conhece ou não? Não é mesmo? A pessoa recebe um aumento de 300, 400 reais, ela já acha que como minha mãe falava, né? A rainha da cocada preta, né? Então, nós temos que entender isso para poder avançar. Para o teu emocional não ficar ligado ao que não deve. Então, Gideão foi muito categórico em cuidar também do povo interno. Nem sempre todos vão ter ali. Isso acontece bastante, por exemplo, no futebol. O goleiro salva o time, mas sempre que é o mais reconhecido é o que faz os gols.
O que faz os gols recebe o passe de alguém. Esse que dá o passe não tem o mesmo prestígio daquele que faz o gol, né? Estou falando aqui sobre alguns relatos da vida. E ainda assim ele tem que continuar servindo. Olha que interessante. Isso é sabedoria. Porque o que Deus tem para mim é diferente do que Ele tem para você, é diferente do que Ele tem para outra pessoa. E tá tudo bem. Eu tenho que focar no quê? Naquilo que Deus tem para mim. Gideão sabia o que Deus tinha para ele. Gideão sabia, um homem sábio, né? Para essa questão aqui, Gideão também depois, isso é com o decorrer da série, Gideão cometeu um erro grave também, tá? Então, para esse momento aqui, Gideão soube agir, Gideão soube reconhecer. Tem pessoas que às vezes, para você calar a boca dela, desculpa o termo, né? Mas para que você faça a pessoa ficar em silêncio, é necessário que você reconheça ela. Porque tem pessoa que tem necessidade de aprovação. Você não. Eu sei que você não tem. Senão você não estaria nem aqui. Por isso que eu fico feliz de servir sua vida, de estar aqui estudando, de estar aqui me desenvolvendo para que eu possa ter esse momento contigo junto a Deus. Então tem pessoas que precisam de reconhecimento para aquietar o facho. Tem pessoas que precisam de uma medalha de ouro para falarem que são campeões. Você não precisa desse aplauso. Você não precisa desse palco. Eu venho dizer para você que o que você precisa é no seu íntimo você ser verdadeiro e no público vai acontecer. É um fato. É um fato. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu sempre tive a honra de poder trabalhar para pessoas e poder servir pessoas. Sempre. De graça. Sempre. Eu trabalhava numa área lá de uma empresa e eu também fazia faxina do local. Eu ajoelhava lá para esfregar o chão, para limpar. Não era a minha função. E eu não precisava de aplauso, eu não precisava de agradecimento, nem do meu chefe. Eu fazia aquilo ali para Deus. Eu queria aquele lugar abençoado, cheiroso, né? A harmonia completa de todos os sentidos de você entrar num ambiente legal, organizado. Então eu não preciso de aplauso, eu não preciso de reconhecimento. Eu faço no secreto. E aí é com Deus se Ele quiser me promover ou não. Não depende de mim. Só que você está preparado, você está disposto a fazer. Você está disposto a entender que quem tem que olhar para você, e nós lemos isso no início em Salmo 48:14, é quem está com você até o final. Quem está com você até o final é Deus. Não precisa perder tempo querendo a aprovação de pessoas. O que mais acontece nessa era digital é a aprovação, um querendo a aprovação do outro. É gente se endividando, viajando. É gente devendo agiota, levando uma vida que não pode. E é uma loucura atrás da outra. E começa uma bagunça, uma salada, né? Uma mistura de um monte de coisa. Então você não é esse tipo de pessoa. Você é o tipo de pessoa igual o Gideão, que foi sábio, que soube tratar, que soube reconhecer, que soube dar sua devida importância. Você não bateu palma, ele não bateu palma para besta, né? Não bateu palma para tolo. Gideão amenizou a situação, porque tem gente que está esperando só uma vitória sua para criar uma guerra. E essa guerra não pode te derrubar. Você tem que sair com sabedoria. Amém? Vamos terminar então esse momento orando? Depois desse momento incrível, cheio de sabedoria de Deus, né? Cheio de entendimento, cheio da palavra do Senhor. Vamos terminar orando. Eu quero orar por você. Coloca aqui nos comentários o seu motivo de oração e peço ao Senhor que o Senhor derrame sabedoria sobre a sua vida sempre. Que Deus te dê discernimento, né? Você não precisa ver aqui fumaça saindo daqui, fogo saindo daqui, não. Nós não precisamos disso para crer que Deus é Deus. Nós não precisamos que essa luminosidade ela pisque para falar, não, Deus está com a gente. Não, você não precisa disso. Você é uma pessoa madura. Você é uma pessoa com fé. Você cresce e rompe com aquilo que é o quê? É sobrenatural. É loucura ao nosso entendimento. Mas Deus está conosco. Amém? Vamos orar, eu quero orar por você. Coloca aqui o seu motivo de oração nos comentários. Eu vou orar por você. Tá? Eu oro muito por você, pela tua vida, pelo teu trabalho, pela tua família, que Deus te prospere grandemente e o mais importante é que nós oremos também pela palavra que nós recebemos hoje.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por todo cuidado, por todo carinho, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque sabemos que este momento é teu. É o teu poder, é o teu operar. A honra e glória é só do Senhor. Pai, esse povo que está aqui, te escutando, buscando a Ti, querendo ter um relacionamento contigo, eu peço que o Senhor derrame bênção sem medidas. É bênção na área espiritual, na saúde, né? Na mente, na área familiar, na área do trabalho. Pai, em nome de Jesus, que venha um povo que busque estudar, crescer, a querer romper, um povo que não é acomodado, um povo que sabe lidar com os problemas, derrama sabedoria, derrama entendimento, derrama uma unção, Pai, da mesma que o Senhor derramou sobre Davi. E que nós tenhamos o olhar apenas para Ti, que nós façamos para Ti e não para o homem, que nós busquemos ao Senhor e não ao reconhecimento dos homens, que nós não façamos como esse povo de Efraim fez, que todo orgulho, todo ego bata em retirada agora em nome de Jesus, que nenhuma raiz de rancor fique em nós em nome de Jesus. Pai, escuta o nosso clamor. Se inclina para nós e nos escute, porque somos dependentes do Senhor. Nós suplicamos a tua graça e misericórdia por mais um momento, por mais um dia, por mais um tempo. Derrama, Senhor, porque somos miseráveis, precisamos de ti. Ainda que muitos confiem em carros, ainda que muitos confiem em seus cavaleiros, nós, porém, nós que estamos aqui, faremos menção do teu nome. Faremos menção do teu nome. Que toda discórdia caia por terra em nome de Jesus, que toda contenda caia por terra em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro esteja sobre nossas portas, derrama a sabedoria do céu, derrama a sabedoria do alto sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Guarda a nossa casa, protege, Pai, a nossa vida. Guia-nos conforme a tua palavra diz. O Senhor ficará conosco até a eternidade, até depois da morte. O Senhor nos guia, o Senhor está conosco, o Senhor não muda. Obrigado pela tua fidelidade e nos perdoe pela nossa infidelidade, pela nossa incapacidade. Mas sabemos que tu é um Deus Pai que nos protege, que nos sustenta e nos guia até a eternidade. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe.